Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Só Sabeis o que Direi, seu podcast de filosofia favorito. E hoje eu vou falar de um assunto muito legal que é o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele basicamente é um conhecimento mais teórico e especializado, que, como eu já falei em um outro episódio, o senso comum muitas vezes contribui para o conhecimento científico. O senso comum sendo um conjunto de opiniões e valores recebido pela tradição de modo espontâneo e não crítico. Agora eu vou falar um pouco da distinção entre o senso comum e a ciência. E eu vou fazer isso através de dicotomias. A primeira dela é a particular geral. O senso comum é particular porque ele se restringe a uma pequena amostra da realidade baseada em generalizações apressadas e imprecisas, enquanto a ciência é geral, ou seja, ela vale para todas as coisas semelhantes ao observado, pois ela é sistemática e controlável, já que faz o uso de várias experimentações. O próximo é fragmentário contra unificador. O senso comum é fragmentário, pois nem sempre reconhece conexões e situações verificáveis. Já a ciência é unificadora, pois possibilita conexões bastante abrangentes. O próximo é subjetivo contra objetivo. O senso comum ele é objetivo porque depende do ponto de vista individual e pessoal, enquanto a ciência é totalmente imparcial. E o próximo é ambiguidade contra rigor. O senso comum ele é ambíguo porque ele pode ter várias variações, enquanto a ciência é rigorosa, pois ela é objetiva e unificadora, como eu já tinha dito anteriormente. Agora eu vou falar um pouco sobre o método experimental. O método experimental é a forma como os cientistas testam, avaliam e validam sua tese. E o método experimental ele é composto por algumas etapas, que são elas a observação. A observação científica é rigorosa, precisa, metódica e tem a intenção de explicar algum fato. Depois da observação vem a hipótese. A hipótese é a explicação provisória dos fenômenos observados, uma interpretação antecipada que deverá ser ou não confirmada. Porém, a hipótese tem alguns critérios para definir o seu valor. Esses critérios são: primeiro, a relevância, que é a verificação do poder explicativo e previsível, além da abrangência e precisão. O próximo é a possibilidade de ser submetida a testes, ou seja, a hipótese deve ser passível de algum teste empírico. E por fim, a compatibilidade com hipóteses já confirmadas, ou seja, a hipótese não pode contradizer hipóteses já confirmadas anteriormente. Porém, algumas vezes isso pode não se concretizar, o que acaba fazendo com que as hipóteses já confirmadas anteriormente passem a ter uma nova interpretação. Depois disso vem a experimentação. Enquanto a observação se faz no ambiente natural, a experimentação ela é feita num ambiente controlado pelo pesquisador, a fim de comprovar ou refutar sua hipótese. E por fim a generalização, que é o compilado de informações obtidas da experimentação, a fim de se criar uma lei. E essa lei pode ser de dois tipos: uma lei empírica, que são leis inferidas de casos particulares, casos que nem sempre é possível alcançar uma universalidade totalmente rigorosa, e as leis teóricas, que são leis mais gerais e abrangentes, que são caracterizadas pelo seu caráter unificador e heurístico, constituindo na abrangência da teoria ao reunir diversas leis particulares sob uma perspectiva ampla, e caráter heurístico consistindo no poder da descoberta. Agora eu vou falar um pouco sobre as ciências humanas. Diferente das ciências naturais e exatas, as ciências humanas elas demoraram mais tempo para serem estudadas a fundo devido à dificuldade de se estabelecer um método tão eficaz quanto o método utilizado pelas outras ciências. Essas dificuldades são, primeiramente, a complexidade. Os fenômenos humanos eles são complexos de se estudar porque não é possível simplificá-los de alguma forma, que nem é feito nas outras ciências. O próximo dificultador é a experimentação. É muito difícil realizar experimentos em humanos, pois a artificialidade do experimento pode falsear o resultado, entre muitos outros exemplos. Isso sem nem contar com as questões éticas que os experimentos podem envolver. Próximo é a matematização. Os resultados eles quase sempre vão recorrer a técnicas estatísticas, já que quase sempre os resultados vão ser aproximados, o que deixaria o experimento sujeito à interpretação.
O próximo é a subjetividade. É muito complexo seu objetivo quando as cobaias dos seus experimentos são dotadas de várias características pessoais e singulares. Ou seja, sempre vai ter uma grande diferença de um ser humano para outro, o que impede a objetividade do experimento. E por fim, a liberdade. Como todo ser humano é livre, é muito difícil chegarmos a um determinismo, o que é bem diferente das outras ciências que trabalham com seres inertes ou irracionais. Bom, como vocês devem ter percebido, é muito difícil criar um método totalmente unificado para as ciências humanas. Por isso foram criados vários tipos de métodos diferentes, que acabaram se dividindo em duas grandes tendências. A primeira delas é a tendência naturalista, que é mais voltada para a experimentação e a medida, descartando aspectos mais qualitativos. O principal método deles é o behaviorismo, que é um método de investigação psicológica que procura examinar objetivamente o comportamento humano. E a outra tendência é a humanista, que é mais voltada para a compreensão, ou seja, depende da interpretação e intencionalidade dos atos humanos, pensando nas motivações, valores e finalidades. Agora eu vou falar um pouco sobre os valores da ciência, começando pelos valores cognitivos. O primeiro deles é a imparcialidade, que consiste em aceitar como científico apenas teorias que passaram por rigorosos padrões avaliativos. O próximo é a autonomia, que depende da independência das investigações, para que não haja pressões externas e para que sejam produzidas teorias totalmente imparciais e neutras. E o próximo é a neutralidade. O conhecimento científico ele tem que ser neutro, porque em tese ele não deve atender a nenhum outro valor a não ser o cognitivo. Agora eu vou falar dos valores éticos e políticos. Bom, apesar de eu ter dito que a ciência deve ser totalmente imparcial, isso não passa de uma ilusão, porque todo experimento vai acabar sendo financiado por uma instituição privada ou pelo governo. Então cabe à humanidade como um todo o dever de estimular a ciência a progredir cada vez mais em prol do bem-estar da humanidade. E com base em tudo isso, podemos então concluir que um dos papéis da filosofia na atualidade é investigar os fins e as prioridades a que a ciência se propõe para poder analisar as condições de realização das pesquisas e as consequências das técnicas utilizadas. Bom, gente, por hoje é só. Gostaria de agradecer a presença de todos os meus ouvintes. E é isso aí. Valeu, falou.